Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching, Escola de Regulação Ciência, apresentando o nosso tradicional informe diário para divisas, válido para esta terça-feira, 6 de maio de 2014. Informe completamente patrocinado pela nossa app, nossa aplicação móvel disponível aí para os seus celulares Android, através do Google Play, e também para os seus celulares smartphones, através aí da App Store. E essa que está em sua tela é a nossa versão web, disponível aí para fazer o uso da nossa plataforma online através do seu e-mail e também uma contrassenha que você registrará no momento do download, lembrando que terá 10 dias gratuito para aprovar a nossa aplicação. Vamos então com o nosso calendário econômico. Temos aqui essa terça-feira é feriado no Japão e também para Hong Kong. Na Austrália 1h30 AM, horário de Brasília, taxas de juros e declaração da taxa do Banco Central australiano. Várias notícias de médio impacto aí na Espanha, Itália, França, Alemanha e também zona do euro. Todos PMI de serviços às 5h30, PMI de serviços para a Inglaterra, também vendas do varejo mensal para a Europa, às 9h30 no Canadá, balança comercial, às 11h PMI eBay, às 18h30 discurso membro da FONC, e às 19h45 temos aí novos postos de trabalho trimestral e taxa de desemprego para a Nova Zelândia. E finalizando às 20h50, política monetária japonesa e vendas no varejo mensal para a Austrália. E na China, PMI de serviços do banco HSBC. Muito bem, essas são as principais notícias para esta terça-feira. Muito bem, vamos começar então aqui com o Standard & Poor's, o SP500. Vemos que o Standard & Poor's segue abaixo aí da zona de resistência dos 1.886 pontos, não conseguindo fazer a ruptura. Pensaríamos em compra somente quando romper e nos der um throwback em uma formação IP. Um padrão de continuação altista seria o ideal para pensar em algum tipo de operação compradora nesse Standard & Poor's. Em diário, vemos que segue totalmente lateral. Se romper aqui os 880, deve chegar até os 1.892 pontos. Então, vamos esperar. Hoje a sessão asiática e europeia estava bastante bearish, completamente baixista, e hoje na americana, vejam como recuperou tudo, deixando uma grande cauda longa aí. O diário que nos indica que amanhã possivelmente faça a ruptura dos 880, uma vez que faça os 1892 deverão ser o seguinte objetivo. Então devemos considerar que temos fundamentais de altíssimo impacto para esta semana, né? Temos aí declarações do Banco Central americano e também do Banco Central europeu. Então devemos ter aí bastante cuidado com esses fundamentais. Muito bem, seguimos, vamos com o Nasdaq. Esse Nasdaq, vemos que no gráfico semanal segue abaixo ainda dos 3.621 pontos. Pensaríamos em compra somente se fizer a ruptura, porque aqui poderíamos ainda, aqui ainda temos um possível ombro cabeça a ombro, que seria o ombro esquerdo, a cabeça, estaríamos esperando a formação do ombro direito. Uma vez que faça esta ruptura da linha clavicular dos 3.425, poderemos de fato contemplar a execução dessa figura. Porém, se fizer esta ruptura e vier a testar novamente o topo, já desconfiguraria ou já invalidaria essa possível figura no semanal. No diário vemos que aqui temos múltiplos tetos. Estamos esperando que façam rupturas e entrem em zona fluida, porém correções também seriam muito bem-vindas nesses índices americanos para pensar em algum tipo de operação contra a tendência. De momento, vamos esperar, ainda mais com as declarações da FONC do Banco Central Europeu, deve trazer muita volatilidade. Já o Dow Jones, vemos que no semanal segue abaixo dessa importante zona de resistência, 16.534, são as máximas históricas. De fato, veremos qual será os objetivos. No diário, hoje também a sessão se encaminhava até a sessão europeia. Antes do início da sessão americana, se encaminhava para fortes correções, e vemos que os americanos realmente levantaram tudo aí, deixando aí uma grande cauda longa e nos sinalizando que isso realmente poderia voltar a testar o topo e as máximas nesses níveis aí dos 16.530 pontos aproximadamente. Já veremos. Já na Europa, o K40, vamos começando pelo DAX 30. O DAX 30 também vemos essa grande cauda longa que está deixando aqui no diário, pode ser uma cauda apenas de absorção, e amanhã conseguir corrigindo. Vemos que aqui sofreu forte pressão compradora. Já no intradia vemos que em 4 horas tocou a média móvel de 200 períodos e rebotou com muita força. Veremos agora se nos dará um primeiro throwback, um mínimo maior
talvez acima dos 9.600 você poderia pensar em operações compradoras neste DAX 30. Já em Paris, o K40, neste K40 vemos que no semanal recuperando-se também, fazendo o teste dos 4.433 pontos, importante zona de resistência. Se romper as 4.600 deverá ser o seguinte objetivo. Já aqui no diário, deixando uma grande cauda longa também, tocando suporte, importante suporte, repicando com muita força. Próxima parada 4.451, se romper aí sim os 4.493 seriam os seguintes objetivos para este K40. Também esperando um primeiro fundo ascendente no 4 horas para buscar alguma compra por aqui. Seguimos, vamos com o AUS 200, o índice australiano. Este índice australiano também chegando aqui em importante suporte, respeitando aqui a cabeça desse pivô, milimetricamente, deixando uma grande cauda longa. Veremos agora qual será o movimento, será uma cauda de absorção ou se amanhã realmente virá e executará essa possível formação em P com este movimento. Uma vez que o faça, poderá voltar a testar os 5.560 pontos aí no diário, este índice australiano. Já em Londres, o FTSE segue nessa importante zona de resistência, pensando em compras apenas se fizer a ruptura aí dos 6.860, as máximas históricas, porque todas as tentativas vejam que sofreram fortes pressões vendedoras. Veremos se usará um mínimo maior, um fundo ascendente, ou se fará uma correção profunda neste índice australiano. De momento, nada a fazer por aqui neste índice britânico. E finalizando com o índice japonês, o índice de Tóquio segue nessa zona de lateralidade, está mais lateral que caranguejo, totalmente lateral. No momento não temos nada a fazer por aqui, porque está lateral, assim de simples. Então, enquanto não romper os 15.000, não vejo nada para compras, e se perder o suporte aqui dos 13.824, aí sim poderia entrar numa zona fluida muito interessante para este índice japonês. No diário vemos que está bastante claro, tocando suporte, se está movendo aí entre os 14.230 e os 14.577 nessa média aí, nesse canal lateral. De momento não temos nada a fazer por aqui. Veremos então como virão, né, os fundamentais para esta semana. Declarações aí da senhora Janet Yellen, a presidente do Banco Central americano, e também do Sr. Mario Draghi, presidente do Banco Central europeu. Assim veremos quais serão as tendências destes índices. Se romperão as máximas ou se virão fortes correções. Pessoalmente eu esperaria, ou me gostaria mais, fortes correções, para assim fazer resetear aí esses movimentos estendidos e nos dar oportunidades novamente. Muito bem, sou o Jonas Chuchenski, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.